Bom dia, crianças. Hoje, terça-feira, nós vamos estar dando continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Então, vocês vão pegar o livro de vocês na página 58, que vem falando sobre o poder está na união. Cada um de nós tem um papel único e importante na sociedade. Mas nossa individualidade se torna muito mais forte quando nos unimos para alcançar um objetivo. A união, além de quebrar barreiras, pode promover mudanças, melhorar o mundo e torná-los mais justos. Então, essa união para poder melhorar o mundo, no domingo, né, aconteceu isso. A gente se uniu e foi votar, né, em pessoas que a gente acredita ser capaz de governar o nosso município. Isso aconteceu, né, no Brasil inteiro. Todo mundo foi acreditando, né, no seu município, nas pessoas que estão ali para uma melhora. Então, isso foi uma união. A união traz melhorias para a nossa vida. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo e vão ler um trecho de uma peça de teatro musical, né? Então, se é uma peça musical, ela é toda cantada. Vocês vão ler, que começa na página 60, A Pousada do Dom Barão. Vocês vão ler essa peça até a página 63 e depois vocês vão voltar para o vídeo, tá bom? Vamos lá então ler a leitura. Agora que vocês já leram a peça musical, vocês perceberam que a maior lição que essa peça traz para a gente é a união, é trabalhar em conjunto. É o que a gente faz ao longo da vida estudando, né? Com os nossos colegas, a gente tem a união. E o que a gente faz para melhorar? A gente colabora na nossa vida com o próximo, não é? Principalmente quando a gente quando pede, desliga o microfone, porque o barulho que tem atrás, né, de vocês que estão assistindo atrapalha quem está participando da aula também. Às vezes o colega está com fone de ouvido e o barulho fica muito alto, né? A chieira acaba atrapalhando. Então a gente colabora como? A gente faz a união desligando o microfone. E só é ligado quando a gente precisa falar. Então, aí na página 64 tem, no trecho do musical apresentado, os animais pararam na pousada do Bom Barão para descansar e seguir a viagem. Qual objetivo o cachorro viu que impediria a entrada deles na pousada? Então o cachorro viu uma placa que estava escrito proibido a entrada. E tinha outra também, exijo gravata e dados pessoais. Proibido os mendigos e os animais. Então vocês vão escrever isso aí, tudo que era proibido a entrada na pousada. Quem os animais viram dentro da pousada? Eles viram seus antigos amigos, né, que eram os donos da pousada. Volte no texto e sublinhe as falas das crianças. Vocês vão voltar e vão sublinhar com marca-texto todas as falas. Qual é a função dessas falas no trecho do musical Saltimbanco? A função da fala aí são as crianças perceberem, né, e os animais, que tinha gente na pousada e que era para eles irem embora. Releia, relacione os animais abaixo a cada uma das falas apresentadas. Jumento, 2, cachorro, 3, galinha, 4, gata. Puxa, puxa, que desacato!
Eu, afinal, sou jumento ou rato? Quem falou isso aí? Vocês vão botar o número. Cacilda, Cacilda, que bela tramóia! Já estava pensando numa boa boia. Quem falou? Poxa, poxa, que desrespeito! Se duvidar, eu entro no peito. Que bode, mas isso é o fim. Parece que todos estão contra mim. Agora vocês vão conferir a sequência, ver se ficou igual ao meu. 1, 3, 2, 4. Quem não ficou, conserta. Releia a seguir o final do texto estudado nesta sessão. Jumento, segunda lição do dia. Um bicho só é só um bicho. Agora todos juntos, todos somos fortes. Assinale qual provérbio indicado abaixo se relaciona ao trecho acima. Em seguida, explique por quê. Então, é a união faz a força. Por quê? Porque os animais se juntaram, não é? Para poder ficarem na pousada. Observe as capas dos livros abaixo. Então, tem aí os músicos e os saltimbancos. Então, o que as duas capas têm em comum? As duas capas têm os mesmos animais: jumento, gato, galinha, não é? Cachorro. E as duas capas falam de um musical. Rima é a repetição de um mesmo som em uma estrofe. Liga as colunas a seguir, relacionando as palavras do texto que rimam. Então, de um lado a gente tem pessoas, hospedagem e vida. Do outro, comida, animais e viagem. Pessoas rimam com animais. Hospedagem, viagem. Vida, comida. Agora nós vamos ver um pouquinho de gramática, sujeito e predicado. No capítulo anterior, você aprendeu o que é uma oração. Nesta sessão, você vai conhecer dois termos que compõem uma oração, o sujeito e o predicado. A gente viu que a oração, ela sempre contém um verbo, não é? A frase, ela pode ter verbo e pode não ter, mas a oração que a gente está trabalhando sempre vai ter um verbo. Então, tem aí, observe a fotografia e leia a legenda a seguir, depois responda as questões. Então, a gente está vendo um menino brincando com o skate e tem aí, Lauro faz manobras radicais com o skate. De acordo com as informações da legenda, quem realiza a ação expressada pela forma verbal faz? Quem é que brinca de skate? Lauro. Então, vocês vão escrever Lauro. O que foi informado sobre Lauro? Que ele faz manobras radicais com o skate. Ao responder essas questões, você pode perceber que uma oração é formada por dois termos. Um termo indica quem realiza a ação, que expressa pelo verbo, e um termo que informa algo sobre o ser que realiza a ação. Então, vamos ver aqui. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo. Predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Então, a gente tem a frase: Lauro faz manobras radicais com o skate. O sujeito da frase, Lauro. Predicado foi o que sobrou. Faz manobras radicais com o skate. Como que eu vou fazer para descobrir? Para eu descobrir o sujeito, eu faço a pergunta:
Quem faz manobras radicais com o skate? A resposta é o sujeito, Lauro. Se eu pergunto, o que Lauro faz? Manobras radicais com o skate. Se eu pergunto o que Lauro faz, eu estou perguntando ao sujeito e a resposta é o predicado. Se eu pergunto quem, não é para o predicado, a resposta é o sujeito. Se eu começo a frase, a pergunta com quem, eu vou descobrir o sujeito. Se eu começo a pergunta com o que, eu vou descobrir o predicado da frase. Agora, aí embaixo, tem reescreva a oração. Lauro faz manobras radicais com o skate, substituindo o termo Laura por os meninos. Faça as alterações necessárias. Então, como que vai ser? A gente vai botar os meninos fazem manobras radicais com o skate. Reescreva as orações a seguir, substituindo o sujeito pelo termo indicado entre parênteses. Olha aí, a frase é: o salgado estava delicioso. Eu tenho que substituir, o salgado e o bolo que eu tenho que colocar na frase. Então, como que eu vou fazer? O salgado e o bolo estão deliciosos. Eu tenho que botar a flor. Tá aí. As flores colorem o jardim. Como que vai ficar? A flor colore o jardim. Meus pais leem jornal na cozinha. Eu tenho que tirar o sujeito, meus pais, e colocar minha mãe. Minha mãe lê jornal na cozinha. Nós vamos para a casa da vovó. Eu vou trocar o sujeito nós por eu. Eu vou para a casa da vovó. Ele arrumou a casa. Eu tenho que colocar eles. Eles arrumaram a casa. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Quando eu fundar um país, esta será a bandeira. Quando eu fundar um país, esta será a bandeira. As cores têm algum significado? Claro! O rosa representa o sorvete de morango. O bege representa o creme. E o marrom representa a cobertura de chocolate. A gente sabe que cada país tem uma bandeira, né? A gente tem a nossa bandeira do Brasil, a gente sabe o significado de cada cor. Então, ele falou que quando ele fundar um país, essa será a bandeira. O rosa, que é o sorvete de morango, o bege é o sorvete de creme e o marrom é o sorvete de chocolate. Por que os personagens estão babando no último quadrinho? Porque eles ficaram com vontade de tomar sorvete. Porque a forma verbal tem, na fala do menino, no segundo quadrinho, está no plural. Porque concorda com o sujeito que as cores. Concorda com o sujeito as cores. Releia as 3 orações do terceiro quadrinho. Destaque a página 3 do material complementar, os termos de cada uma delas e colhe-as no quadrinho. Então, vocês vão separar lá no material complementar e vão ver. Tem o sujeito, vocês vão colar da primeira frase, a rosa e o predicado. Qual é o predicado da cor rosa? O que representa a cor rosa? Representa o sorvete de morango. Depois, o bege, sujeito, representa o creme. O marrom representa o chocolate, a cobertura de chocolate. Então, vocês vão colocar aí as frases. E se você fundasse um país, quais seriam as cores da bandeira dele? Por quê?
Então, vocês vão escolher, né, no mínimo 3 cores para poder compor a bandeira de vocês. E o que significa essa cor? Vocês já têm uma ideia aí na tirinha, vocês vão fazer, escrever e colocar a ideia da cor, tá bom? Profissões do futuro. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Conheça algumas delas e veja com qual você mais se identifica. O lixólogo será um especialista em soluções para transformar os detritos urbanos em fontes energéticas limpas. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações, além de explorar o espaço. Eles conduzirão turistas que pretendem conhecer a vida fora da Terra. Fiscal de mudanças climáticas vai monitorar as intervenções de empresas ou órgãos governamentais no clima. O fazendeiro vertical administrará a produção de hortifruta, granjeiros em edifícios. Os edifícios urbanos destinados à produção de alimentos orgânicos serão uma saída para aproveitar o espaço e produzir alimentos de qualidade para a população. Olha aí, a gente já tem 3 ideias, né, do que a gente pode escolher como profissão para o futuro. Daqui a pouco vai chegar a época de vocês escolherem uma profissão. Com qual das profissões você mais se identifica? Por quê? Vocês vão pensar qual profissão vocês mais gostaram daí e por que vocês gostaram. Indique o sujeito e o predicado das seguintes orações. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Então, vocês vão botar na primeira linha, sujeito. Qual é o sujeito da frase? A gente pergunta, o que estarão em alta no futuro? Algumas profissões. Encontrei sujeito. Então, escreve, algumas profissões. Predicado. O que restou estarão em alta no futuro. O piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Sujeito na primeira linha. Qual é o sujeito? Piloto de naves espaciais. Predicado. Dispensa apresentações. Aí tem um texto que a gente está vendo um grupo de pessoas manifestando sua insatisfação com o aumento da tarifa de ônibus, com o aumento da passagem. Próxima à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 17 de junho de 2013. Foi quando foi tirada essa foto. Aí vem o sol voltará a brilhar. Então, a gente observa essa fotografia, o que a gente vê? A gente vê várias pessoas que dependem do ônibus, do transporte público, reivindicando o aumento da passagem. Uma pessoa só chamaria atenção para poder tirar foto? Não, mas como eles se uniram, a união faz a força. Então, eles se uniram e fizeram essa manifestação de todas as pessoas, a maioria, né, que precisa, e foram para lá para reivindicar. E com certeza conseguiram baixar o preço da passagem. Então, aí no número 1 tem uma manifestação pode ter vários objetivos: reivindicar, protestar e celebrar. Com base na legenda da fotografia da página 71, o texto que aparece abaixo da imagem, qual é o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? Então, eu acabei de dizer para vocês qual era, não é? Eles queriam que o objetivo era protestar pelo aumento da passagem. Então, tem aí, política.
habilidade no agir e no tratar, tendo em vista obtenção de algo. Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público. Uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento da passagem, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos e contra os gastos da Copa. Então aí vem uma das definições de política, sendo, segundo o texto, é um modo como agimos para alcançar algum objetivo. De acordo com o trecho de notícia apresentado no texto 2, os manifestantes da fotografia fizeram política? Justifique sua resposta. Então, vocês vão dizer, quem acha que eles fizeram política, bota sim e escreve por quê. Quem acha que não, bota não e escreve por quê. Letra B. Com base na definição do dicionário e no trecho de notícia apresentado, você já fez política? Então, vocês vão escrever. Se vocês já se manifestaram por alguma coisa, vocês lembram lá quando eu pedi para vocês fazerem um cartaz sobre o Pantanal que estava pegando fogo? Nós fizemos uma política ali, não é? Vocês fizeram, me mandaram um cartaz com as fotografias, a foto, né? E nós fizemos uma política ali. Por quê? O que a gente queria ali? A gente queria chamar a atenção das pessoas que têm condições, né, dos governantes que têm condições de ajudar ali o Pantanal, aos animais, as pessoas que moram ali perto. Então tem um poema embaixo. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Então, aí embaixo tem, releia a frase abaixo, retirada do cartaz da fotografia e do poema. O sol voltará a brilhar. Qual é o significado dessa frase? Ela apresenta sentido figurado ou literal? Ela aí a gente pode observar que ela tem um sentido figurado, né? O sol voltará a brilhar, ou seja, a esperança da população está voltando, a alegria, o acreditar nos novos governantes, né? Essa coisa, essa esperança que a gente tem de dias melhores, isso que quer dizer, o sol voltará a brilhar. A gente tem esperança que essa Covid passe, essa pandemia acabe, não é? E então a gente fala, o sol voltará a brilhar, a gente vai sair, que a gente está tipo preso dentro de casa. Então a gente vai voltar a andar, nossa vida vai voltar ao normal, quando as pessoas obedecerem, né? A gente viu aí nesses dias de eleição, de candidato passeando pela rua, muitas pessoas sem máscaras, não é? Não estão respeitando. Então, o aumento da doença, né, desse vírus foi muito grande. Acompanhando os jornais, vocês vão poder ver melhor como que o índice aumentou bastante. Então, a gente tem esperança de dias melhores. O sol voltará a brilhar para nós também. Por hoje é só, crianças. Amanhã a gente se encontra na chamada de vídeo. Tchau!